Olá investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise dos dividendos do Itaú, trazendo um histórico, uma projeção de dividendos para 2023 e também os preços teto para essa ação, ok? Bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo, as Itube 4 estão sendo cotadas a R$ 26,48 no mercado. Aqui nesse gráfico nós conseguimos ter uma noção de como que foi a distribuição de dividendos desde lá de 1998 até os dias atuais. Como nós podemos ver, tem sim uma tendência de alta no longo prazo. E uma informação que eu sempre gosto de trazer aqui no início do vídeo é que se você tivesse comprado lá no início de 2013, lá no início de janeiro, uma ação Itube 4, você teria pago cerca de R$ 17,68, sendo que o Itaú já pagou por ação nesses últimos 10 anos, portanto de 2013 até 2022, um total de R$ 10,27 por cada ação, ou seja, apenas em dividendos você teve um retorno de 58%. E se você tivesse reinvestido esses dividendos à medida que você ia recebendo eles, o seu retorno final teria sido até maior. O Banco Itaú ele costuma pagar vários pequenos dividendos durante o ano, na maioria dos meses do ano, mas os anúncios dos principais dividendos dele, ele costuma fazer nos meses de fevereiro e julho, ok? Bom, agora um histórico de dividend yield. Como eu mostrei anteriormente, eu consegui puxar um histórico desde 1998 até 2022. Não peguei os dados de 2023, já que o ano recém começou, então não faria sentido a gente querer utilizar qualquer tipo de dado. E historicamente o Banco Itaú ele pagou dividendos em todos os anos de 1998 até 2022. Foram aqueles dividendos crescentes que eu mostrei anteriormente, e numa média o dividend yield dele foi de quase 4% ao ano. O dividend yield é basicamente os dividendos que ele distribuiu naquele ano em relação à cotação das suas ações, ok? Agora, um gráfico que interessa muita gente, inclusive é muito interessante para mim mesmo. A diferença entre lucro líquido e a cotação da ação. Por quê? Porque no longo prazo, a tendência é que a cotação sempre siga o lucro que aquela empresa está tendo. Então, quando abre uma boca de jacaré, que nem aconteceu agora, que é basicamente essa diferença entre o lucro e a cotação, sendo que a cotação deve estar abaixo, né? Normalmente acaba sendo uma oportunidade. Porque nesses casos aqui, o que tem que acontecer para fechar essa boca de jacaré? Ou o lucro cair, ou a cotação subir. Se pela sua análise você acredita que o lucro dessa empresa não tende a cair e muito pelo contrário tende a aumentar com o passar dos anos, é provável então que essa boca de jacaré se feche com a cotação subindo. Então pode ser que seja uma oportunidade essa daqui. Agora, qual que teria sido a sua rentabilidade nesses últimos 10 anos se a gente não considerasse os dividendos? Mesmo sem os dividendos, você teria tido uma rentabilidade de mais de 215% nesse período de 10 anos passados. Mas, se a gente considerar os dividendos nesse período, sua rentabilidade saltaria de 215% para 336%. Uma rentabilidade bem mais alta, que mostra para nós a relevância que os dividendos tiveram no case de investimento nessa empresa aqui. E durante esse período de 10 anos, qual que foi a rentabilidade real que o Banco Itaú trouxe aos seus acionistas? Ou seja, acima da inflação. Como nós podemos ver ali no período de 10 anos, ele teve ele ficou praticamente empatado com a inflação, sendo que ele caiu 0,4%. Ali nessa casa aqui podemos dizer que praticamente ele ficou empatado. E nos outros períodos, o mais relevante que nós podemos perceber é o de 5 anos, no qual ele perdeu da inflação durante 30%. Mas como nós podemos ver, no longo prazo,
é provável que essa empresa sim consiga defender os seus acionistas da inflação, visto que eu sempre gosto de focar nesse período de 10 anos. E agora, qual que teria sido o seu resultado caso você tivesse investido R$1.000 todo mês nesse banco desde janeiro de 2013 até dezembro de 2022? Ou seja, peguei o total de cada um dos últimos 10 anos, sem considerar os meses de 2023, porque às vezes tem algumas inconsistências que as empresas talvez já pagaram dividendos esse ano e lá em 2013 não tinham pagado ainda, ou pagaram lá em 2013 e não pagaram esse ano ainda. Às vezes dá algumas inconsistências. Então eu preferi pegar bem certinho todo o ano de 2013 e todo o ano de 2022 e todo esse período entre eles, dando 10 anos bem certinho. E nesse período você teria desembolsado do seu bolso um total de R$120 mil, você teria pegado quase R$41 mil em dividendos, que nessa simulação foram automaticamente reinvestidos, e o seu custo de aquisição, ou seja, a soma desses dois, né, o seu preço médio ficaria em R$160 mil, sendo que o seu patrimônio hoje em dia seria de R$175 mil. Mas o que eu sempre gosto de enfatizar é que você teria tirado dinheiro do seu bolso um total de R$120 mil, e o seu patrimônio hoje em dia seria de cerca de R$175 mil. Então você teve um retorno até bem interessante ali na sua empresa, nessa empresa. Não é nada assim muito relevante de outro patamar que nem algumas small caps conseguem entregar, mas nós temos que considerar que lá em 2013 o Itaú já estava entre os maiores bancos do país. Então, as maiores empresas do país acabam naturalmente crescendo um pouco menos, porque elas não podem crescer até um patamar que elas se tornem dona do país, digamos assim. O máximo que elas podem fazer no futuro é expandir para outros países, o que o Itaú já tem feito, inclusive. E aqui nesse gráfico nós conseguimos ter uma noção de qual que teria sido a sua trajetória, sendo que a linha amarela é o total de dividendos que você acumulou com o passar do tempo e foi subindo, né? O desembolso que você fez, que é a linha roxa, e a soma dos outros dois, que é o seu preço médio, que é o seu custo de aquisição, que é a linha vermelha. Como nós podemos ver, a linha verde, que é o patrimônio de fato, o valor do seu patrimônio em ações, chegou a cair abaixo do seu preço médio em alguns momentos específicos, mas no longo prazo a tendência é que seja bem positivo o seu retorno sobre esse investimento. Agora, qual que teria sido o seu crescimento de dividendos ao ano? Se nós considerarmos os dividendos que você recebeu em 2013, que foram um total de R$165, até 2022, que foi um total de R$5.845, ignorando inclusive 2019, que o Itaú pagou dividendos acima do normal que ele costuma pagar, porque o payout dele não costuma ser tão alto assim. Se nós pegarmos só 2013 e 2022... o seu crescimento anual médio de dividendos ficou em torno de 43%. Um crescimento muito grande que com certeza protegeu os seus investidores da inflação. A renda conseguiu ser corrigida acima da inflação, nesse caso aqui, por causa de novos aportes que você fez. Mas agora, nesse próximo simulação aqui, nós vamos ver um outro caso. E se você tivesse feito um único aporte de R$10 mil e depois tivesse ficado só reinvestindo os dividendos que você ia recebendo, sem colocar nenhum novo investimento do seu bolso? Agora é a hora da verdade, agora nós vamos ver. Bom, o seu custo de aquisição seria o seu desembolso seria os R$10 mil. Nesse período você teria recebido quase quase R$9 mil em dividendos, R$8.617, que foram reinvestidos, dando esse custo de aquisição de R$18,5 mil. Mas o seu patrimônio hoje em dia seria de cerca de R$25 mil. E é sempre interessante notar isso aqui, ó. Você desembolsou 10 mil, mas hoje em dia você teria 25 mil. Ou seja, o patrimônio que você investiu lá no passado teria multiplicado por 2,5 vezes.
Isso que é o interessante no investimento nessa empresa aqui. E é claro, 10 mil reais lá em janeiro de 2013 seriam equivalentes a um total de quase 18 mil reais em dezembro de 2022 por um índice de inflação e a quase 23 mil reais por um outro índice. Mas o mais utilizado aqui no Brasil é o IPCA hoje em dia. Então, corrigido por esse índice, 10 mil reais virariam quase 18 mil. E você teria um patrimônio de mais de 25 mil reais se você tivesse feito esse investimento há cerca de 10 anos atrás. Então sim, acabou protegendo da inflação. Se você tivesse reinvestido todos os dividendos, ele teria protegido. E aqui o mesmo gráfico que mostra, se você quiser olhar com mais atenção, é só pausar o vídeo e olhar. E o seu crescimento em média ao ano nos seus dividendos seria de pouco mais de 12%, ok? Considerando os R$ 278 de 2013 até os R$ 888 de 2022. Se você quiser testar o AGF com 30% de desconto durante 30 dias e ajudar aqui no canal, acesse o link no primeiro comentário fixado que você vai ter essa oportunidade, ok? Bom, o Banco Itaú e Tubiquatio, como eu já falei, está em R$ 26,48 nesse momento, e nos últimos 12 meses ele pagou um total de R$1 e uns quebradinhos, R$1 e algumas migalhinhas lá que são menos de 1 centavo por ação. Isso aí dá um dividend yield atual de 3,79%, que é os R$1 em relação à cotação atual. Mas isso aí é o histórico só dos últimos 12 meses, que é mostrado na maioria das plataformas. Então eu peguei a média de dividendos dos últimos 5 anos e deu um total de R$1,39 por ação. E se a gente pegar essa média de dividendos, e por que eu costumo pegar a média de 5 anos? Porque é uma coisa que já aconteceu, seria uma projeção muito mais realista, e com base nisso nós conseguimos fazer uma projeção que de fato o banco tem a capacidade de pagar essa quantidade de dividendos. E, é claro, pegando essa média em relação à cotação atual, daria cerca de 5,26%. E, no caso do Itaú, acontece uma coisa curiosa que não costuma acontecer muito. Das fontes que eu peguei ali de projeções de dividendos, a projeção para 2023 é exatamente o mesmo valor que a média dos últimos 5 anos. Portanto, R$1,39 por ação. Então acaba que nesse caso aqui os preços tetos, tanto o médio como o projetivo, acaba sendo os mesmos. E como nós podemos ver, o Banco Itaú não costuma ter um dividend yield muito alto. Então eu adaptei aqui para a nossa situação para preços teto de 4%, 6% e 8%. Que, uma explicaçãozinha rápida, você vai comprar abaixo do preço teto de 4% se você quer receber ao ano pelo menos 4% do valor que você está investindo apenas em dividendos de volta caindo na sua conta, entendeu? Então não preciso nem perder muito tempo explicando isso aqui, e posso já para a tela seguinte, que é quando eu costumo fazer a média entre os dois preços tetos. Mas nesse caso aqui não tem nem necessidade, porque acaba sendo o mesmo preço teto. E agora eu vou finalmente falar. O preço teto de 4% seria R$ 34,80, o do 6% R$ 23,80 e o de 8% de R$ 17,40. Eu sei que vai ter gente que avalia essa empresa como uma empresa de crescimento, então vai aceitar comprar abaixo dos 4% e vai achar que nesse patamar de preços ela está muito barata, muito interessante, com uma boa margem. Na minha modesta opinião, a minha opinião individual aqui, eu acabo me interessando um pouco mais por essa ação abaixo desse preço teto de 6%, portanto abaixo dos R$ 23,80. Enquanto o preço estiver acima disso, eu acabo olhando para outras oportunidades um pouco mais interessantes, que inclusive estão mostradas, demonstradas em alguns vídeos passados aqui do meu canal, ok?
Bom, e esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, ok? Eu espero estar ajudando vocês trazendo essas informações aqui, mas eu não estou autorizado pela CVM a trazer recomendações de investimentos, ok? Estou trazendo aqui para auxiliar, mas sem fazer essas recomendações. Bom, como eu já falei, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu vou trazer vídeos novos todas as semanas, sempre com assuntos e empresas relevantes para vocês. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão de alguma empresa que você gostaria de ver aqui, algum tipo de vídeo, ou fazer uma crítica construtiva, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder, e assim que possível eu vou trazer aqui no canal, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!